Bom, então, depois de ver a visão determinista do McLuhan, vamos olhar agora uma visão construtivista, ou seja, uma visão do tipo construção social, né, da tecnologia, mas igualmente radical num outro sentido, no sentido construtivista. E daí eu estou falando da concepção de tecnologia da semiótica social, perdão, da semiótica material do Bruno Latour, também conhecida como teoria Torrede. Antes de falar exatamente do que se trata, a gente vai falar bastante em rede nesse pedaço da aula, então aqui precisamos distinguir o que são as redes para o Bruno Latour, né? Nós, quando falamos em rede, em geral, pensamos assim nessas redes homogêneas. Então, a rede elétrica, a internet como uma rede de computadores, ou eu penso nas redes sociais de parentesco, de negócios, etc. Ou eu penso numa rede de pessoas que se comunicam usando uma rede de computadores quando eu tenho uma mídia social. Também posso pensar numa rede de ideias, de fatos, de textos, de discursos, etc. e tal. E todas essas maneiras de pensar em rede têm em comum o seguinte: os elementos da rede são de um mesmo tipo, de uma mesma natureza. Então eu estou falando de coisas que se relacionam com outras coisas através de algum tipo de materialidade, né? Aqui você troca eletricidade, você troca dados, você troca palavras, você troca ações, etc, etc e tal. O Bruno Latour está falando de um outro tipo de rede, que a gente vai chamar de redes heterogêneas. E nas redes heterogêneas, você não separa uma coisa da outra e não pensa, por exemplo, assim: existe uma infraestrutura, que seria esse tipo de rede, existe uma estrutura social, que seria esse tipo de rede, e existe uma superestrutura, que são as ideias, os textos, os discursos, que seria uma outra rede. E essas coisas funcionam em camadas separadas. Não, para o Latour é tudo numa mesma camada, só existe um plano de realidade achatado e as coisas se conectam todas umas às outras. Qual que é o segredo para poder falar isso? É pensar que a relação não são trocas de coisas, nem trocas de palavras, nem trocas de energia, nem trocas de favores, nem trocas de... São trocas de ação, ou são elementos que agem uns sobre os outros e toda essa ação deles pode ser num primeiro momento mais desorganizada, mas se ela vai se organizando, aí então vai se constituindo o social. E daí o social não vai ser uma coisa assim, só as pessoas. Então não é a natureza, a sociedade, os discursos, mas é natureza, sociedade, texto, são todos elementos que se organizam como se fosse um texto, na base de conexões, como se fosse um sistema semiótico em que você tem signos que definem o seu valor e definem a sua função pela sua relação com os outros signos. O que significa dizer que o mundo todo é um grande texto, os sujeitos são textos, as tecnologias são textos e os textos são textos. Tudo isso sendo visto no fundo como se fosse linguagem. Essa é a proposta dele. Então, é um negócio bem complicado a teoria Torrede para a gente falar em 15 minutos numa videoaula, né? Então, eu só estou querendo mostrar para vocês o que seria... Eu mostrei o extremo do determinismo do McLuhan, né? Agora eu estou mostrando um extremo do construtivismo. Aqui tem uma série de referências de textos que eu escrevi tentando explicar um pouquinho a teoria Torrede para nós que somos da linguística aplicada, que trabalhamos com linguagem, tecnologias, com letramentos. Então, quem quiser ir um pouquinho mais fundo vai, mas o curso não é sobre isso, né? Eu só preciso passar para vocês essa outra visão, porque ela vai nos ajudar lá na frente, quando a gente for falar de pós-humanismo, a entender o que são os novos materialismos e por que a gente pode, em algum momento, supor, né, que nós, as tecnologias, nos constituímos em rede como sujeitos pós-humanos. Mas isso é lá para frente. Aqui é só passar para vocês o básico, né? Já expliquei que isso se chama semiótica material, também se chamam, há pessoas que chamam de materialismo relacional, porque
Basicamente eu penso todos os atores, humanos e não humanos, como um sistema semiótico, né? Como signos que se definem reciprocamente por associações. Isso se aplica aqui a tudo, né? Uma sociedade pode ser vista assim, um agrupamento de elementos humanos e não humanos que interferem uns sobre os outros. Na primeira aula eu mostrei para vocês aquele exemplo do gerente de hotel e a chave, e depois extrapolei um pouquinho, então estou só voltando nisso aqui. Uma máquina também é isso, né? São elementos que agem uns sobre os outros de uma forma estabilizada, então a máquina consegue produzir alguma coisa. Um fato científico é a mesma coisa, ele é uma série de enunciados que foram sendo encadeados de determinada forma, que eles se sustentam uns aos outros, e você diz isso é um fato, né? E aí quando eu estou falando texto, eu estou falando tanto de artigo acadêmico como de medidas que eu tirei científicas, como de fotografias, como de quaisquer coisas que a gente use como enunciados fortes, né? E, como eu já disse, todas essas coisas se conectam não pela sua natureza, porque a natureza é totalmente construída nessa teoria. Então elas se conectam e a partir das suas conexões é que elas ganham uma identidade, uma natureza, um nome, uma cara, uma subjetividade, uma objetividade, assim por diante. A teoria pressupõe o que eles chamam de simetria generalizada. Então, quando a gente fala assim do impacto das tecnologias na sociedade ou da apropriação social das tecnologias, a gente tem a ideia que ou um é sujeito e o outro é objeto, né? A tecnologia é sujeito, a sociedade é objeto, ou vice-versa. A gente já pressupõe isso, né? O que o Latour vai dizer é que você não pode pressupor que os humanos sempre agem e as máquinas são sempre os objetos, né? Ou vice-versa, que as ideologias são sempre os que mandam os sujeitos e nós somos objetos dessas ideologias. Você tem que olhar em cada agrupamento social como esses elementos que estariam numa mesmo nível, né, de existência e de poder vão se agenciando para constituir alguma coisa a partir dos interesses, das identidades, das linguagens que cada um desses elementos tem. Com isso, você acaba estabelecendo uma ótica da continuidade. Então, a gente não acredita, quem trabalha com teoria torre-rede, por exemplo, não acredita que existe um psicológico dentro da cabeça e uma relação sociológica fora da cabeça. O intrapsicológico e o extrapsicológico estão conectados. O que os conecta? As ações que se traduzem por vezes em discursos, por vezes em sentimentos, por vezes em violência, por vezes em qualquer forma de ação possível, né? Da mesma forma, você não separa o local do global como se fossem dois planos da existência. O que é o global? O global é um local mais importante no sentido de que ele despacha as ações e as ações são todas revertidas para ele. Então, por exemplo, por que a gente tem o Google em português, o Google em japonês, o Google em inglês? Porque tem um Google global, mas esse global não é uma coisa que existe acima das línguas. Ele está lá nos Estados Unidos, na Califórnia, em Mountain View, porém, como é ele que organiza todas essas ações, né, ele assume esse papel de globalidade, ele te dá essa sensação de uma coisa que engloba todas essas línguas, todas essas culturas, todos esses contextos. Portanto, global, local e global são efeitos, não são causas, não são coisas pressupostas, né? E para nós, especificamente, o mais importante é pensar o conceito de delegação. Quando eu falei lá da chave do hotel na primeira aula, o que a gente estava mostrando, o que o Latour mostra ali, é que aquele chaveiro, aquele bilhete, todos os elementos que o gerente foi estabelecendo, foi agregando para fazer com que o enunciado dele fosse obedecido, são, na verdade, delegações. É como se fosse um delegado nesse sentido de que eu não posso ir lá votar, então eu mando alguém, né, eu delego esse poder a alguém. Alguém vai lá agir por mim. Então a delegação é essa ideia de que alguém age por mim. E esse alguém pode muito bem ser um cidadão não humano. E quanto mais delegados eu tenho que agem por mim, por mais tempo em mais lugares, mais poder eu tenho, né? Então, vamos pensar por um momento o que é
a gente usar, todo mundo, né, quantos 50 bilhões de pessoas usarem um aplicativo de determinada empresa, né? Esse aplicativo, ele executa coisas que a gente pede para ele, mas ele é um delegado dessa empresa, ele age no celular de cada um de nós segundo alguma programação feita na empresa. Imagine o poder que a empresa tem, então, né, de expandir a sua influência e de se tornar, então, um ator mais forte, um ator global, um ator mais poderoso, né? Para entender melhor a delegação e como é que tudo isso é semiótico, eu gosto de pegar esses exemplos. Assim, a gente faz isso no dia a dia, a gente põe elementos não humanos para realizar ações por nós. Só que a gente, quando olha, não pensa que eles agem, a gente pensa que eles sofrem ação, né? Então, por exemplo, uma lombada, eu chamava isso aqui de lombada, acho que aqui em Campinas também é lombada, em outros lugares do Brasil tem outros nomes. No interior de São Paulo, há lugares em que eles chamam isso de sargento deitado, em Minas Gerais. Por exemplo, sargento deitado ou soldado deitado. E é exatamente isso que essa lombada é, né? Imagina que eu tivesse que ter um policial aqui o dia inteiro apitando e fazendo sinal para as pessoas diminuírem a velocidade para não atropelar ninguém, né? Eu não vou deixar um policial lá fazendo isso, porque custa caro, porque o policial cansa, o policial erra, o policial faz greve, o policial fica doente. Então o que eu faço? A ação do policial eu enrijeço, eu torno perene, criando um delegado, alguém que age como se fosse o policial, automaticamente, sem titubear, sem errar, sem se esquecer, sem trair o chefe que mandou ele ficar lá, né? É isso que os não humanos são para o Bruno Latour na sociedade. Eles são delegados. Então, toda vez que tem um computador, um carro, uma máquina, etc. e tal, que a gente acha, né, que é alguma coisa sobre a qual a gente age, a gente não pode esquecer que ele é a ação de alguém traduzida em alguma materialidade. É como se eu tivesse enunciados que, em vez de serem materializados com palavras e voz, são materializados com cimento, com papel, com metal, mas é um enunciado, que no caso aqui diz, reduz a velocidade. Esse aqui, né, diz para a prateleira, fique aí e não caia, fique aí e não caia, né? A gente chama de mão francesa, quer dizer, é como se eu tivesse uma pessoa com a mão ali segurando a prateleira. Em vez de eu ter uma pessoa que eu tenho que trocar a cada 6 horas, porque senão vai ter uma doença laboral, eu crio um não humano que faz isso o tempo todo, né? Só que olhando não me parece que ele faz nada, né? Porque na verdade o que ele está fazendo é uma delegação de quem quer manter aquela prateleira ereta. E claro que a gente tem essas coisas também nas mídias, né? Então, por exemplo, dicionário, né? Vem de dictio, que quer dizer eu digo, e ele está dizendo assim: as pessoas que se reuniram, os lexicógrafos que montaram o dicionário, estão dizendo que essa palavra existe, ou que essa palavra se escreve assim, ou que essa palavra significa isso. Só que ao invés dessa galera ficar o dia inteiro no WhatsApp dizendo se a palavra existe ou qual é o significado, eles marcam no papel, né, criam o dicionário, e o dicionário passa a ser um delegado que diz isso para todo mundo o tempo todo, sem se cansar. Até que molhe, pega o fogo, a traça, a rua, ele vai dizer isso sem se cansar. E o computador, mas mais especificamente o monitor, né, em que a gente entra no computador pelo monitor e a gente coloca o monitor com uma janela por onde a gente entra, na verdade também é o lugar por onde o produtor da tecnologia está nos vendo e está agindo sobre nós, né? Você recebe propaganda na tela, você recebe comandos na tela, você recebe notificações na tela. Então, na verdade, tem alguém do outro lado nos admoestando continuamente a partir do monitor, através do monitor. E assim vai, todos os objetos, todas as máquinas, né, todas as tecnologias que você puder pensar, elas são algum tipo de ação que se tornou estável, perene e rígida. Tão estável, tão perene, tão rígida que você esquece que é ação, te parece que é uma estase, que aquilo é e não que aquilo age. Então, na teoria Torrede, ser é fazer e fazer é ser. E isso é uma posição radical, é um construtivismo radical, né? Então, mas mais especificamente, o que é tecnologia na teoria Torrede? Para o Latour, uma inovação tecnológica é um ator-rede. Significa o quê? Ela é uma coisa
uma rede de coisas que funcionam juntas de forma estável e harmônica, de tal modo que você chama de uma coisa só. Se você abrir o seu computador, você vai ter 700 mil coisas acontecendo lá dentro, mas a gente bota uma caixa de metal em volta e fala o computador, o celular, a usina nuclear, não é isso? Só que essas coisas, elas estão em movimento, elas são sempre provisórias, né? A gente fala em versões, né? A próxima versão do computador, a próxima versão do celular, a próxima versão do iPhone, não é à toa. É porque, na verdade, aquilo nunca está acabado. Ela está sempre progredindo. Da mesma forma que um texto, né? Um enunciado qualquer, o sentido dele nunca vai fechar, né? Ele vai sempre estar sendo renovado de acordo com os olhares, com as leituras, com os lugares com quem ele se conectar. Quem se conectar com aquele sentido vai gerar um outro sentido. Então, até certo ponto permanece uma coisa que eu posso chamar de comum ou de permanente. Um celular já está no iPhone 10, eles continuam mais ou menos parecidos. Mas por dentro são coisas completamente diferentes e tem um monte de elementos do primeiro que já não estão lá e outros novos que entraram e deslocaram o primeiro. Então lá dentro, na verdade, tem uma espécie de uma disputa, de um parlamento, né? Que vai achando acordos. Toda tecnologia é assim, né? Toda tecnologia tem a sua identidade definida pelas suas respostas a provas de força. Ou seja, a tecnologia é aquilo que ela consegue fazer por nós, certo? Então, você pega um pedaço de metal e enrola um pano na ponta, né? E afia. Você pode chamar isso de faca, você pode chamar de estilete, você pode chamar de arma branca, você pode chamar de bisturi, de uma série de coisas. Se ela matar a gente, ela é arma. Se ela cortar a carne, ela é faca. Se ela servir para fazer uma cirurgia, ela é bisturi. Só que ela tem que aguentar essas provas, né? Se ao cortar ela se quebra, por mais que ela tenha forma de faca, seja feita de ferro e desenhada como uma faca, ela não é uma faca. E assim a gente pode pensar todas as identidades de todas as coisas dentro dessa teoria. Tudo é aquilo que é capaz de performar mediante algum tipo de prova que alguém põe no seu lugar, né? Inclusive, nós como sujeitos, nossas identidades, elas se manifestam nesses vínculos e nessas provas que tentam definir, afinal de contas, o que a gente é. E qualquer elemento, seja um ser humano, seja uma máquina, seja uma ideia, seja um agrupamento social, quanto mais heterogêneo e numeroso ele for, e, sendo assim, ele consegue funcionar, ser produtivo, né? As brigas internas são menores do que ele consegue fazer junto e performar perante as provas de força, então mais coeso ele fica, mais você vai passar a olhar aquele grupo como se fosse uma coisa só. E aquilo fica tão estável que você considera fato ou uma coisa dada que não tem muito o que questionar. E isso a gente chama de caixa preta. Isso serve para uma teoria científica, tanto como serve para uma tecnologia, tanto como serve para qualquer outra coisa que seja construída, né? Aqui eu estou voltando no exemplo da primeira aula e aqui retomando o McLuhan, então, né? Quando ele diz que o meio é a mensagem, né, ele está falando de como a percepção, a parte sensorial, né, do ser humano, do corpo humano, é afetada pelas mídias e produz um certo tipo de comportamento. Aqui o Latour diz a mesma coisa, só que ele diz num sentido bem literal, né? Quer dizer, os meios materiais, conforme você vai agregando meios materiais, você constitui essa mensagem. Essa mensagem é o quê? É sempre um enunciado que organiza, que estabiliza, que impõe uma ordem produtiva, tá certo? Exemplos de caixas pretas aqui, né? A teoria da relatividade, por exemplo, é uma caixa preta. É muito difícil você ir lá e dizer que o Einstein estava errado. Tem gente que tenta até hoje, né? E vai continuar tentando, mas se ela chegou a ser formulada, se ela chegou a ser reconhecida, se a performance dela mediante, né, as provas de força foi tal que ela foi considerada teoria, para desmontá-la você vai gastar muito mais energia do que o Einstein gastou para montá-la. A mesma coisa é um celular, né? Você tem
uma série de acordos, de patentes, de processos físicos que foram pesquisados, de software, de, sei lá, dispositivos de engenharia, etc., que constituem aquilo no meu iPhone. Então você compra um iPhone, você acha que você está comprando um iPhone. Na verdade, você está comprando toda essa confusão que está aqui dentro. Daí, de repente, dá pau em um componente. A bateria pifou. Aquilo que era um iPhone vira isso aí de novo. A caixa preta se desmonta, né? Você vai lá no concerto, né, e o cara vai falar assim, ah, foi a bateria, mas a bateria queimou não sei o que, para pôr não sei o que só posso comprar em tal fornecedor, para comprar no fornecedor eu tenho que ter um número de licença. Você começa a ver a rede se abrindo, você vê como isso que para você era um ator, na verdade era uma rede, né? É a mesma maneira pela qual a gente interpela textos criticamente, quando a gente quer fazer análise de um texto bem feita, né? O que a gente faz? A gente tá lá tudo encaixadinho, você vai lá e puxa uma coisa e vê o que acontece nas outras. Aí você vai vendo os efeitos que teria se em vez dessa coisa você usasse a outra, você vê o que está amarrado em que, você vai desmontando, desmontando, desmontando. No nosso caso, a gente vai olhar a sintaxe, a gente vai olhar a semântica, a gente vai olhar a pragmática, a gente vai olhar os discursos, a gente vai olhar as vozes, tudo que a gente olha no texto, né? No caso das tecnologias, são outros elementos, mas o funcionamento é igual, né? É a mesma coisa que um texto. Daí, quando o texto está constituído, ele está constituído e fica mais ou menos apaziguado o sentido dele, até que alguém invista em quebrar essa caixa preta de novo, né? Seja um hermeneuta, seja um analista do discurso, alguém vai lá e tenta quebrar essa caixa preta. E é assim que se estabelece a nossa relação também com as tecnologias. Você vai usando como um elemento só, uma coisa tranquila, que você sabe se entra isso, sai aquilo, né? Se eu digito, sai a mensagem, se entra a voz, sai o áudio, né? Até o momento em que alguma coisa deixa de funcionar. E não precisa ser alguma coisa no hardware, né? Pode ser alguma coisa no software. Por exemplo, eu entro o texto e tem alguém me espionando. Então, na verdade, o que saiu foi um segredo e não uma mensagem como eu queria, né? Saiu um segredo revelado, tá certo? A gente volta a falar disso mais pra frente, né? E no texto que eu trouxe para vocês, o que o Latour está mostrando, né? Que essas tecnologias, a gente quando pensa na tecnologia, a gente olha essas timelines, assim. Tem assim, da internet, você pega, tem o primeiro computador do Von Neumann, tem o teste de Turing, não sei o que, tem o IBM, não sei o que, o Apple, não sei o que, como se essas coisas fossem nascendo do céu, uma depois da outra. Ou fosse uma com uma coisinha nova, né, que eu agreguei, mais uma coisinha nova que eu agreguei. E não é. E é a mesma coisa que um texto, né, gente? Você começa a escrever, depois você volta e reescreve, depois você volta, quando você está aqui no meio, você percebe que um caminho não deu num beco sem saída, você volta um pouquinho e vai para o outro lado. E lá no final, dificilmente o texto vai ser exatamente o que você pensou. A não ser que você seja um gênero absolutamente formulaico, sei lá, um boletim de ocorrência, uma redação do Enem, muito assim, as pessoas já fazem para chegar num formato. Mesmo assim, no meio do caminho, nunca é o que era para ser na hora que você pensou. E as tecnologias a mesma coisa, né? A Kodak, por exemplo, só virou, né? O que virou, todo o investimento era feito na câmera, na máquina, mas ela só virou uma máquina portátil, ela só virou aquilo que revolucionou a fotografia quando se descobriu o processo de revelação que permitia para a pessoa levar um filmezinho enroladinho e depois entregar no laboratório e sair com a foto. Então, a tecnologia, a câmera, né, ela era muito mais do que a máquina. Toda essa rede teve que ir se ajeitando para que ela chegasse onde ela chegou. Essa estabilização requer negociações, desvios, traições, adições, etc. E tal. Por isso que a gente às vezes se surpreende quando, por exemplo, o Facebook era para ser um site para as pessoas fazerem networking. E de repente virou uma das mídias mais poderosas do mundo, onde as pessoas mais se informam, virou um instrumento de fazer comércio, de fazer propaganda fabuloso, uma série de coisas que não eram, né? Por que viraram? Porque novos atores vão chegando, novos interesses vão chegando, novas possibilidades vão se abrindo e a coisa vai se reconfigurando, né? Qual que é a vantagem de usar ou de pensar
sobre tecnologia e sociedade usando um construtivismo radical como esse, né? Eu basicamente uso por dois motivos, por três motivos, né? Primeiro porque quando você olha e você consegue pensar tudo como semiótica, você meio que fica mais pau a pau com os engenheiros e os cientistas que olham tudo como número, né? A gente acaba estando num outro lugar dentro de uma pesquisa interdisciplinar ou dentro de um diálogo interdisciplinar ou na hora de discutir um objeto que é reivindicado por outras áreas como sendo fruto deles ou filho deles, né? Então, eu acho que empodera quem é linguista, quem vem dos estudos da linguagem e quer trabalhar com tecnologia, é uma teoria que empodera, né? A segunda coisa é que eu acho pouco defensável. É claro que esse entendimento do pós-estruturalismo é meio raso, né? Mas no fundo, a gente já trabalha com um construtivismo importante, né? Que é essa ideia de que o discurso produz a realidade. Só que quando você vai falar com alguém da tecnologia, você vai falar sobre tecnologia, isso fica difícil de sustentar, né? Porque qual é o meio pelo qual o discurso produz a realidade? Então, tem muita gente que compara o Latour com o Foucault, porque os dois, no fundo, dizem a mesma coisa, só que enquanto o Foucault explica isso, né, que as epistemes definem a realidade, etc., etc., o Latour explica o como. E como é? Por esses vínculos, criando essas delegações e fazendo com que a realidade se organize como discurso. Então, eu acho também que é uma coisa que reforça a nossa capacidade de trabalhar com a ideia de que a realidade é construída, né? E finalmente, para mim, é porque esses mesmos raciocínios que a gente faz sobre um monte de caixas pretas tecnológicas, a gente pode fazer sobre nós mesmos. Nosso self, nosso ser, nosso corpo, nossa subjetividade também pode ser vista como uma caixa preta instável, né? Mas uma caixa preta que caminha um certo tempo e ao longo do tempo, dos discursos nos quais está imersa, nas práticas que participa, especialmente na relação que tem com os parceiros não humanos, como a sua cognição começa a ser partilhada com as tecnologias, como os seus afetos passam a ser mediados pelas tecnologias, você também pode pensar o ser humano como um ator-rede. E isso abre umas possibilidades de análise interessante e também umas possibilidades de diálogo interdisciplinar com a psicologia, com a sociologia, com as artes, né? Enfim, com N campos. Então, era isso sobre o Bruno Latour. Resumindo, então, essa segunda aula, a gente viu as quatro posições mais importantes sobre a relação entre tecnologia e sociedade. Eu peguei um determinista importante porque ele fala sobre mídia, que foi o McLuhan, e mostrei para vocês que o determinismo acaba nos levando a certos binarismos que não são... vão um pouco contra o que é a linguística aplicada, o que a gente no campo acredita que é a nossa missão. E aí eu fui para um outro extremo, filosófico, que é, em lugar do determinismo, o construtivismo social da tecnologia, mas no extremo, né? Um construtivismo generalizado, um construtivismo relacional, uma semiótica material ou um materialismo relacional. E tentei mostrar para vocês também que outras possibilidades de estudo, de análise, de compreensão das tecnologias isso nos traz. Isso é para ter uma base para daqui para frente a gente começar a olhar especificamente diferentes aspectos, né, da relação entre linguagem e tecnologia. Tá bom? Era isso por enquanto.